Ei, você aí? Já imaginou ter um robô que vende pra você na internet 24 horas por dia, 7 dias por semana e que gera de 100 a 500 reais em comissões diárias? Você pode parar de imaginar agora mesmo, porque esse robô existe e pode trabalhar pra você também. Não importa se você não tem experiência com internet ou marketing, se você não sabe onde achar seus clientes ou se você não tem nenhum produto para vender. Pare de se preocupar agora mesmo. Você vai aprender a criar um robô que faz isso de forma automática. Tudo o que você precisa fazer é configurar apenas uma vez e depois disso ele vai estar vendendo para você todos os dias. Seu computador se tornará uma máquina de dinheiro, como um caixa eletrônico 24 horas. Aproveite enquanto esta técnica ainda está funcionando. Clique no botão abaixo deste vídeo para entender mais sobre como você pode construir o seu também. Edinaldo Batista Libânio. Libânio é a pronúncia certa, né? Libânio, é. Libânio, vulgo grafitão, grafite. Dessa vez o jogo é fora, né? Pois é. Contra o Náutico, né? Em 82 e 2015 contra o Curitiba foram aqui. Foram aqui, exatamente. Né? Agora no Mineirão, com o Cruzeiro se reformulando. Esse papo de sequência, essa conversa de, poxa, vitórias seguidas, a mesma conversa que a gente tem quando fala, não perde há não sei quanto tempo para este time em terças-feiras chuvosas. É para vocês lá no vestiário, isso tem alguma importância? Os jogadores comentam entre si, pô, tá chegando aquela marca. Vamos... Comenta porque é uma marca a ser batida e uma vitória também credencia o Flamengo a estar mais forte na luta pelo título, né? Eu acho que o Flamengo está bem no campeonato, assim como o Santos já foi líder, o próprio Palmeiras já foi líder, o Flamengo é líder hoje. O ano passado nós tivemos um campeonato assim, onde o Flamengo liderou, onde o São Paulo liderou, o Inter liderou e no final o Palmeiras liderou e foi campeão. É uma marca expressiva, 6 vitórias seguidas, mas é um compromisso bem difícil, né? O Cruzeiro vem de uma derrota para o Palmeiras, precisa de mais de pontos. Precisa da vitória, precisa pontuar. E mesmo sendo derrotado pelo Palmeiras na última rodada, teve uma evolução grande, né, da equipe do Cruzeiro. Ou seja, não será uma tarefa fácil para o Flamengo, mas pela qualidade de jogadores, o momento que vive, o Flamengo tem condições de ir lá e vencer também, assim como o Cruzeiro tem também. Lógico, o momento do Flamengo credencia como favorito, mas eu não sei não se terá vida fácil, não. Tem muita gente colocando este Flamengo como depois do Flamengo de Zico, o maior de todos os tempos. Eu colocaria o Flamengo das últimas 6 rodadas como um dos maiores Flamengo de todos os tempos. Olha, Fredão, eu acho complicado a gente falar, do momento. O momento do Flamengo é muito bom. Mas se a gente recordar o momento do Palmeiras no ano passado, até alguns meses atrás, o Palmeiras estava invicto no Brasileiro, né? Teve uma sequência do campeonato passado e desse ano. Eu acho que o momento é muito bom, mas acho que é cedo ainda para cravar o Flamengo como... Ele é um dos favoritos ao título, mas tem muita coisa para acontecer nessas 19 rodadas ainda. E a sequência do Flamengo pós-Cruzeiro também não é fácil, não. A gente vai falar disso daqui a pouco, porque é uma sequência de muitos jogos. O Flamengo vai ter muita viagem para fazer, muitos voos para pegar. Então, em vez de falar do futuro agora, vamos falar do hoje. Juliano Lima conta pra gente como o Flamengo treinou hoje, pensando no jogo de sábado, só do que rola agora. Fala aí, Juliano. Olá, o Flamengo tem pela frente o Cruzeiro amanhã em Belo Horizonte. E o técnico Jorge Jesus vai contar com força máxima. Aposta no trio Bruno Henrique, Arrascaeta e Gabigol. Juntos, marcaram 31 vezes, quase o dobro do Cruzeiro com 16. Nesta sexta, temos também convocação da Seleção Brasileira. E fica a expectativa do Gabigol. Será que ele vai ser convocado? O Bruno Henrique participou da entrevista coletiva e falou sobre a expectativa do companheiro e também da possibilidade de ser convocado mais uma vez. Quem convoca, quem escala é o Tite, então ele com o staff dele vai procurar levar quem ele acha que ele deve levar. Acho que tem muitos jogadores no Brasil que está mostrando que tem chance na seleção, não só o Gabriel, outros jogadores de outros clubes também. Isso a gente consegue ver, né? A qualidade de outros jogadores também. O time viaja na tarde desta sexta-feira buscando a 7ª vitória consecutiva, o que seria um recorde. Em outras 4 oportunidades, o Flamengo conseguiu 6 vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro. Bom, a sequência, como a gente falou, é muito importante. Para você, tem alguma peça esse ano que te surpreendeu, que rendeu mais do que esperado? Assim, eu particularmente estava curioso com a chegada do Gerson. Se mostrou um cara que joga fino, tá, enfim, ganhou o torcedor do Flamengo rapidamente. Mas o time todo tá jogando muito bem, né? O time todo tá bem, né? E por incrível que pareça, né, depois
Quando o Diego se machucou, muito se falou, né? Como é que vai ficar o Flamengo agora, né? Depois da lesão do Diego. Meio que resolveu o time. E a equipe subiu de produção. Não que o problema era o Diego, mas a chegada do Gerson também melhorou bastante o setor de meio campo do Flamengo. Tinha aquela dúvida, Arão, Cuéllar e... O Cuéllar Acabou a dúvida, né? O Cuéllar é mais defensivo, o Arão é um meia, é praticamente um meia, né? Ele joga como um meia, ele tem uma infiltração muito boa. Assim, o Gerson me surpreendeu bastante. O Gabigol e o Bruno Henrique, a gente já vem acompanhando eles desde o tempo do Santos, mas esse ano eles estão muito bem. E as peças que chegaram encaixaram e o momento coletivo do Flamengo é muito bom, né? E a chegada do Jesus também, né? Espetacular, E mudou muita coisa, né? Outro perfil de trabalho, outro perfil de trabalho, da intensidade, de buscar o resultado, mesmo ganhando, buscar fazer 2, 3. Isso daí não acontecia no futebol brasileiro nos últimos anos, depois da chegada do Sampaoli e do Jesus. O Flamengo vive um grande momento, a torcida do Flamengo está abraçando, o recorde de público. Ou seja, o momento é mágico do Flamengo, o momento é muito bom. Você falou de resolver essa questão do William Arão, Cuéllar, que o meio ficou mais fechado, mais compacto, e mesmo assim o Flamengo sai para buscar novos nomes. O assunto do momento é o Fred Guarinho, colombiano, que tem uma ótima passagem na Internacional, no Porto, estava na China, ganhando 1,5 caminhão de dinheiro, precisaria renegociar isso, está nesses termos nesse momento. Para você seria um cara interessante para, eu imagino, assumir o lugar do William Arão, né? Apesar de que o William Arão não é um cara que merece perder o lugar no time pelo que ele vem jogando. O Guarini tem uma característica parecida do Gerson. Aquele jogador que sai de trás, carrega a bola. Eu joguei contra o Guarini quando eu estava na França em 2007. Muito 2007. Forte. Ele estava no começo ainda no Saint-Étienne, depois ele foi para o futebol italiano, foi para o Porto, se destacou no Porto, se destacou na Inter. É um jogador muito forte fisicamente, de muita técnica. Eu acho que na posição do Arão ali, ele não é na posição do Arão, não. Porque o Arão tem um papel muito importante na equipe do Flamengo. Muitos falam, o Arão... Seria no lugar do Gerson. A posição que ele joga é naquela faixa de campo, vindo de trás com a bola dominada, ele gosta de carregar a bola. Não sei como Jesus pretende utilizá-lo, né? Eu lembro do Guarini do Porto, do Inter, assim, né? Sim. Talvez hoje aí ele seria na posição mesmo do Gerson, mas será que ele tem esse físico também para hoje manter a ligação do meio para o ataque? Ô Fred, essa reta final de brasileiro vai contar muito a equipe que tem elenco. Ou seja, porque teremos 19 partidas em 79 dias, ainda o Flamengo está nas finais, nas semifinais e final está nas semifinais da Taça Libertadores, vai precisar de elenco. Eu acho que ele viria, não sei se para ser titular imediatamente, mas para fazer esse revezamento ali com o Gerson, com os jogadores do meio campo. Sabe aquele mochilão na Europa? Às vezes os amigos se juntam ali, juntam uma grana, vai lá, compra aquele trem que viaja para um monte de lugar de uma vez e tal. Não é na Europa, mas o Flamengo tá tipo um mochilão, assim, ó. Vão ser 15 jogos e 11 viagens em 52 dias. Eu não gosto muito de voar, eu não sou muito fã assim, de avião e tal, aturo, mas não curto. Independente, é muito cansativa a rotina de aeroporto, né? Bastante. De aquela hora antes, pegar o avião, a tensão do voo às vezes. A logística no Brasil é muito complicada, principalmente o jogador que vem da Europa. Por isso que esses jogadores que vieram da Europa recentemente, Rafinha, Mari, o próprio Felipe Luiz, eles vão sentir um pouco isso aí, porque na Europa, uma viagem mais longa, se você tem num campeonato alemão, num campeonato espanhol, é 2h30 de trem, ou 1h30 de avião, 1 hora. As viagens mais longas é Champions League, onde você vai de um país para outro. E aqui no Brasil, não. No Brasil, por mais que a viagem seja curta, de 1 hora, você tem que chegar 1h30 no aeroporto antes, depois tem a ida pro hotel. A gente não tem a malha viária aqui. Então, ou seja, e não tem tempo de treinar. E precisa ter, agora nessa parte final do campeonato, vai ser mais na base da conversa do que propriamente treinamento, porque a logística no Brasil complica bastante para os jogadores e para as comissões técnicas. Graf, seria injusto a gente dizer, acho que até eu te perguntar seria injusto se o Gabriel merece uma chance na seleção. Acho que natural que ele merece, né? Artilheiro isolado, enfim, não para de fazer gol, tá uma máquina. Agora, se tiver uma chance é para ser testado e muito longe ainda de uma titularidade. B, qual o prejuízo para o Flamengo dessa convocação agora de sexta? Porque tem os amistosos em outubro contra Senegal, contra a Nigéria, se não me engano, em Singapura. E o Flamengo precisa de todo mundo, né? Acabei de falar, são 11 viagens, 15 jogos, de repente sai um Bruno Henrique, sai um Gabigol, você começa a
faltar qualidade ali, por mais que você tenha substitutos, não tem naquele nível. Então, e por isso talvez a vinda do Guarim, né, para suprir essa necessidade. O Flamengo tentou o Balotelli recentemente também, um centroavante que acho que o Balotelli não viria para ocupar a vaga do Gabriel, seria um jogador para compor o elenco. E eu acho que ele merece ser convocado para ser titular, como muitos estão falando, merece ser titular da seleção. Tem o Roberto Firmino dando passe de letra para o Mané. Eu acho que ele merece ser convocado, ser observado como é que ele se comporta, principalmente esses 2 jogos aí. Acho que o Tite fará muitos testes, né? Verá alguns jogadores. Eu acho que essa convocação vai servir muito para isso. Eu acho importante ele ser convocado pelo momento, porque queira ou não, existe o desfalque para o clube, essas coisas. Mas o jogador também quer defender a seleção, né? Claro, ele tem a vontade dele de jogar na seleção brasileira, e o Gabriel faz um tempo já que ele não é convocado. E eu esperava ele ser convocado na última convocação já, né? Mas ele levou o Bruno Henrique, talvez para não desfalcar tanto. Mas eu acho que ele merece ser convocado sim, ser observado. O Gabriel falou na última entrevista, né, que repercutiu bastante sobre o amor dele, que ele criou pelo Flamengo e que todo jogador de futebol deveria um dia na vida vestir a camisa do Flamengo e entrar num estádio lotado. E eu comentava no camarim com o Grafa, falei, pô, Grafa, você fez gols aí em estádios lotados, jogou um monte de lugar legal. E eu confesso que era um sonho de infância meu, acho que de muita gente. Um Flamengo é mais ainda, é diferente, assim, tem mais jogadores que querem jogar no Flamengo, que querem ter essa sensação de jogar com a maior torcida, no maior estádio. Fred, na época que eu jogava, né, até 2 anos atrás quando eu parei de jogar, para 10 jogadores que você perguntava, uns 6, 7 tinham um sonho de jogar no Flamengo, né? Que o Flamengo é um time que atrai muita... Por causa da torcida, por causa da grandiosidade. Não que os outros clubes não tenham essa grandiosidade, mas o Flamengo é uma coisa muito especial. Eu conversava muito com o Léo Moura, né? Na nossa passagem pelo Santa Cruz, e ele falava, negão, Flamengo, na boa... Não tem igual. Você tá no céu, não tem como. Mas na ruim também, você tem o lado ruim também. Mas é um clube que te dá uma conotação maior, né? Isso tudo que o Gabriel tá fazendo no Flamengo, talvez se ele... O Gabigol tá fazendo gol igual ele fazia o ano passado no Santos, né? Lógico que o Flamengo, não desmerecendo o Santos, mas o Flamengo tem uma visibilidade maior, não só aqui no Brasil, mas no futebol a nível mundial. E é o Flamengo, se você perguntar para muitos jogadores que nunca jogaram, tem um sonho de jogar no Flamengo. Bom, o jogo acontece neste sábado, tá aqui o convite para você, 5 horas da tarde, para a gente também falar do Cruzeiro, falamos um pouco da crise dentro de campo. Que caminho o Cruzeiro deve seguir? É melhor assumir nesse momento que, poxa, do outro lado tem um time que é o líder do campeonato, tá sobrando de fazer gols. Tem que tomar cuidado, o Cruzeiro tomou 4-1 do Grêmio em casa. Eu participei desse jogo, né, da transmissão desse jogo, e o Grêmio se sobressaiu sobre a equipe do Cruzeiro. O Cruzeiro não conseguiu marcar o Grêmio. E eu acho que o Rogério tem essa consciência. Na última partida já contra o Palmeiras, ele já entrou com uma mentalidade diferente do que foi contra o Cruzeiro, contra o Grêmio. E eu acho que ele vai entrar com essa mesmo, o Cruzeiro jogando em casa. O Cruzeiro é grande, é um clube, até ontem era o atual campeão da Copa do Brasil, com jogadores de extrema qualidade. Mas o momento do Flamengo é muito melhor que o do Cruzeiro. Eu acho que o Rogério, tanto o Cruzeiro, vai ter uma postura um pouco mais equilibrada no jogo de sábado, e vai talvez esperar mais o Flamengo e tentar surpreender nos contra-ataques. Pessoal, há 6 anos atrás eu ganhava mais ou menos R$1.000 por mês trabalhando no emprego tradicional. Hoje eu consigo faturar mais R$100.000 por mês trabalhando em casa e pela internet. Mas como que eu faço isso? Eu criei um robô no Facebook que faz vendas para mim todos os dias, praticamente no piloto automático. Você precisa configurar ele apenas uma vez e depois ele faz tudo sozinho para você. Você quer aprender como que você também pode ter o seu robô? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que você vai fazer isso.